Recebemos no estúdio da Rede TC de Comunicações o prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini. Ele cumpre uma série de agendas políticas aqui no norte do Espírito Santo nesta sexta-feira. Seja bem-vindo, prefeito. Obrigado, Cláudio. Obrigado a todos os internautas que nos acompanham. É uma alegria muito grande poder estar com vocês e agradecer à Rede TC por essa oportunidade de dialogar com os capixabas. Prefeito, vamos direto ao ponto. O senhor confirma sua pré-candidatura a governo do Estado? Olha, Cláudio, nós temos caminhado em todos os municípios do Espírito Santo, aprendendo, dialogando, interagindo e, de fato, tem um pedido muito grande da população. Desde que nós começamos essa jornada, ainda no ano passado, isso tem estimulado muita gente a se manifestar, nos ajudar, a buscar proposições para os grandes gargalos do Espírito Santo. E o tempo agora é tempo de ouvir e de aprender, e é isso que nós temos feito. Então, essa decisão vai ser tomada um pouquinho mais à frente, de acordo com o calendário oficial do Tribunal Superior Eleitoral, mas hoje há um grande incentivo da população, e nós recebemos isso com muita humildade, das lideranças políticas, das lideranças comunitárias, daqueles que amam o nosso querido Estado do Espírito Santo. E por onde a gente chega, os 4 milhões de capixabas abraçam, acolhem e nos ajudam muito nessa jornada. Então, assim, eu tenho muita gratidão a todos que estão nos ajudando nessa caminhada e vamos tomar essa decisão em breve com uma esperança de que nós possamos viver tempos de desenvolvimento com qualidade de vida, mas principalmente com um olhar de sensibilidade e humanitário, próximo àqueles que a gente ama e àqueles que precisam de acolhimento. O senhor tem andado o Estado do Espírito Santo, como exemplo de hoje, vindo aqui visitar o norte do Espírito Santo, conversando com lideranças. E como é que estão essas articulações? Com quem que o senhor tem conversado? Já tem conversado com algum partido? Como é que estão essas articulações? Olha, nós temos conversado com praticamente todos os partidos de direita, centro-direita, com aqueles que amam e que querem o melhor para o nosso Estado. E o nosso objetivo é exatamente esse, é trazer as políticas públicas de Vitória que mudaram a vida das pessoas. Um exemplo delas é a escola em tempo integral. Vitória tinha apenas 4 escolas em tempo integral em 2021, hoje tem 50 escolas em tempo integral. Garantida educação pública de qualidade, que transforma as vidas, que cria um território de paz e que gera prosperidade. O mês de março, Cláudio, é um mês especial e é preciso a gente falar sobre isso, é o mês das mulheres, E nós estamos celebrando em Vitória mais de 635 dias sem feminicídios. Olha que coisa bacana, quando a gente leva a escola em tempo integral, a mãe de família ou a mãe solo, que às vezes não tinha oportunidade de estar no mercado de trabalho, ela pode se qualificar, requalificar, pode se tornar empreendedora ou seletista, porque seus filhos estão de 7 às 17 horas bem cuidados. Então são essas políticas públicas que nós acreditamos, sempre com olhar voltado aos mais necessitados, aos hipossuficientes, aqueles que ficaram durante muitos anos esquecidos pelo poder público. É essa transformação que nos impulsiona. E onde nós chegamos, as pessoas perguntam, Pasolini, por que em Vitória a unidade de saúde funciona sábado, domingo e feriado? Eu não estou falando aqui de PA, de pronto-socorro, de UPA, estou falando de unidade básica de saúde, que a gente chama carinhosamente do postinho de saúde. Isso é acolhimento, isso é cuidado, isso é respeito às pessoas. Então, tudo isso funciona de maneira integrada. É por isso que nós temos essa esperança e essa energia com muita humildade, mas falando a verdade, olhando nos olhos, E gosto muito de andar e de ouvir as pessoas. Praticamente todos os dias a nossa agenda começa ao lado da população, porque o protagonista é o morador do Espírito Santo, é o capixaba, é o cidadão. O senhor falou da escola de tempo integral. Em 2015, o governo do Espírito Santo, o então governador Paulo Artung, ele iniciou esse programa de implantação de tempo integral nas escolas do Estado. E, recentemente, Vitória recebeu o selo ouro do MEC de compromisso com a alfabetização. Como o senhor vê o futuro da educação no Estado do Espírito Santo? Cláudio, se a criança não sabe ler, não consegue ler, não interpreta o texto, ela não aprende nenhuma outra matéria. Então, ela não vai aprender geografia, não vai aprender história, não vai aprender física, não vai aprender matemática, não vai aprender, infelizmente, nem outra matéria. Vitória, quando nós chegamos, tinha apenas 28% das crianças alfabetizadas na idade certa. Apenas 28%. Hoje, Vitória tem 82% das crianças alfabetizadas na idade certa. Olha como nós invertemos a pirâmide. E isso é importantíssimo porque é a partir da alfabetização que as crianças vão se desenvolver. É a partir da alfabetização que ela vai ter o conhecimento, que ela vai desenvolver o gosto, o amor, o desejo pela leitura. E é a leitura que nos possibilita o avanço, a qualificação profissional. Isso foi um fato primordial e por isso Vitória hoje é conhecida como a capital da educação. Foi a cidade que mais cresceu em alfabetização no Brasil e hoje nós já estamos aí no primeiro, disputando o primeiro lugar, praticamente empatado em primeiro lugar, como a cidade que mais alfabetiza crianças em todo o país. Olha que coisa bacana. E essa jornada com as crianças ela é extremamente transformadora. Nós estamos levando também a climatização para a sala de aula. Vitória tinha pouquíssimas escolas climatizadas. Hoje nós já passamos de 50 escolas climatizadas na capital de todos os capixabas. E a climatização é importante
porque ela aumenta o aprendizado, ela diminui aquela tensão dentro da sala de aula e ela traz o conforto térmico também para os profissionais da educação. E aqui a nossa gratidão a todos os professores do Brasil, do Espírito Santo, de Vitória, todas as cidades do nosso país, que têm feito um trabalho muito importante, um trabalho extraordinário. É isso que nós acreditamos. São essas políticas públicas que fazem a diferença, que diminuem a desigualdade social e que geram oportunidade. Somado a isso, nós reagrupamos a casa e fizemos uma intensa organização nas contas públicas, né? As contas públicas, infelizmente, passaram por momentos difíceis em Vitória, mas hoje nós colocamos tudo em dia e nós estamos fazendo os investimentos que as pessoas precisam. Por quê? Se você tem condição de investir, você leva melhoria para aquela comunidade. Certamente, muitos dos nossos internautas já tiveram a oportunidade de conhecer ou de ver imagens da Grande São Pedro. A Grande São Pedro era conhecida como lugar de toda a pobreza, hoje é local de toda a riqueza, de transformação social. A Ilha das Caeiras é um dos pontos turísticos mais visitados do Espírito Santo. É isso que nós queremos, né? Um estado equilibrado, um estado economicamente forte, pujante, que dê a possibilidade das pessoas estarem no mercado de trabalho com uma renda alta, porque isso melhora a qualidade de vida. Lembrando, Cláudio, que Vitória hoje é a cidade mais inovadora, tecnológica e mais conectada do país. Olha como isso é importante. Esse título, esse reconhecimento nacional colocou Vitória na capa da principal revista de circulação em todo o Brasil, da principal revista de circulação nacional, e trouxe novos investimentos para a cidade. Com isso, as pessoas estão empreendendo, as pessoas estão, de fato, consumindo mais, indo ao mercado de consumo, aquecem a economia e têm, na verdade, momentos de felicidade, né? Por isso é a melhor qualidade de vida. Então, tudo isso são políticas públicas que têm que estar conversadas, dialogadas, integradas, fazendo e realizando as mudanças e transformações que a sociedade merece. Prefeito, o senhor disse que está articulando politicamente, né? O senhor não confirmou se é ou não pré-candidato ao governo do Estado, mas o senhor falou bem da sua administração, né? Quais dessas experiências o senhor pretende levar para um possível governo? Olha, uma delas é o restaurante popular. Hoje, infelizmente, no Espírito Santo, e digo isso com tristeza, porque todos os 78 prefeitos queriam ter um restaurante popular, mas é preciso que nós tenhamos um governo central forte, um governo central com pessoas com sensibilidade, Cláudia, que entendam a dor dos capixabas que ainda passam fome. Essa, infelizmente, digo com muita tristeza, ainda é uma realidade do nosso estado. E nós, em Vitória, reabrimos o restaurante popular, que faz a diferença, que coloca comida na mesa, que salva vidas. É preciso expandir, espalhar isso pelo estado, né? Criar novos restaurantes populares. Eu quero muito que isso aconteça. Como cidadão, desejo isso, porque as pessoas não podem ficar naquele flagelo social, naquela situação extrema de não ter, né, a certeza de que terão uma alimentação digna e adequada. E o restaurante popular leva a isso. Ao mesmo tempo, nós criamos o VIX Mais Cidadania, que é um cartão que erradicou a extrema pobreza, que garante comida na mesa para as famílias. Então você pode comprar os alimentos e levar para casa também o gás de cozinha e também os itens de higiene pessoal. Essas coisas precisam ser vistas, precisam ser amplificadas e ampliadas no Espírito Santo. Mas para isso é preciso ter sensibilidade, é preciso dialogar, é preciso olhar nos olhos das pessoas, entender a dor, né, do ser humano, do próximo, do irmão, da irmã, daquele que está passando por um momento difícil. E temos uma outra questão muito importante, que é o avanço das políticas aí, tanto de atendimento, não só na área da assistência social, mas na área da medicina, na área médica, em relação às pessoas que estão em drogadição. Ou seja, é preciso garantir que essas vidas sejam ressignificadas. E aqui é um papel primordial que nós entendemos de valorização das instituições religiosas, das igrejas. As igrejas precisam ter a oportunidade de expandir esse trabalho, como tem a oportunidade hoje em Vitória. Precisam ter essa oportunidade, precisam de ter um espaço para serem ouvidas, para que elas possam expandir essas ações nos 78 municípios do Espírito Santo. Quais incentivos o senhor pretende priorizar para fomentar o desenvolvimento no norte do Espírito Santo? Olha, o norte do Espírito Santo, de fato, teve um desenvolvimento muito grande com a Sudene. A chegada da Sudene foi um divisor de águas, atraiu empresas, levou o crescimento. Mas hoje nós temos alguns gargalos que nós precisamos vencer. Recentemente me reuni com a equipe da Eco Rodovias, né, e senti neles uma necessidade e um desejo de fazerem mais e fazerem melhor. Então precisamos vencer esses gargalos. A duplicação da BR-101 é importante, é fundamental. A descentralização dos programas de saúde, como nós fizemos em Vitória hoje. Vitória é a cidade que faz atendimento de especialidades. E nós sabemos que especialidades, de acordo com o artigo 196 da Constituição Federal, com a Lei 8080 do SUS, não é uma responsabilidade do município, mas Vitória faz porque as pessoas estavam na fila há mais de 3, 4 anos. Infelizmente, algumas até faleceram, morreram, nos deixaram precocemente na fila,
pela falta de atendimento médico. E Vitória hoje zerou, por exemplo, as filas da especialidade em relação à oftalmologia, em relação ao cuidado com a mulher, em relação a diversas especialidades que não eram feitas e que hoje são feitas. Então, é preciso ter um olhar atento. É preciso ter um olhar atento também às pessoas com deficiência, não só as crianças, mas também as pessoas com deficiência. Isso está sendo, e digo isso com humildade, mas às vezes tem muita negligência, né? Nós estamos observando, as crianças não estão tendo o atendimento necessário, a questão da neuropediatria especialmente. Então, nós temos que buscar caminhos, levar, avançar, levar esse atendimento para todos os 78 municípios. E é isso que nós acreditamos. E, claro, um foco no esporte, na assistência social e na educação. Né? O esporte salva vidas, o esporte integra, ele une. Vitória hoje é a cidade com o maior número de praticantes de esportes do Brasil, isso é importante dizer, é a capital com o maior número de praticantes de esportes do Brasil. E ali no esporte, você diminui a doença, você aumenta a pacificação do território e você faz com que as pessoas interajam socialmente. Nós tivemos um programa muito importante que merece ser observado pelo Espírito Santo, que foi a ressignificação dos equipamentos públicos. Então você vai hoje em Vitória, você tem as praças bem cuidadas, os campos bem cuidados, você tem toda a questão de zeladoria em dia, cidade limpia, iluminação. Isso faz com que as pessoas ocupem os territórios. Isso gera a diminuição da violência. Por quê? Quando você tem as famílias presentes nas praças, nos territórios, você afasta a violência. Nós temos hoje a redução, Cláudio, de 52,6% nas mortes violentas. Olha que coisa importante. Nós diminuímos a menos da metade o número de mortes na cidade, considerando 2023 e 2025. E já iniciamos 2026 com uma nova redução. Isso mostra o quê? Que a integração das políticas públicas, o fortalecimento das guardas municipais, é preciso valorizar os agentes de segurança. Nós fizemos isso em Vitória. Então, a Guarda Municipal foi recriada na nossa gestão. Valorização, política salarial robusta, 100% da frota nova, armamento, tecnologia da informação. Hoje, por exemplo, se você passar por Vitória, certamente você será acompanhado por uma câmera, com reconhecimento facial, com inteligência artificial acoplada. Isso diminui a impunidade e traz paz e segurança para que todos possam viver, empreender, abrir o seu comércio e ter o sucesso que você merece e que, de fato, a sociedade deseja. Prefeito, para finalizar, o senhor tem uma agenda hoje aqui no Norte, montanha. Isso. Quem participa e como que é essa agenda? Isso. Nós estamos vindo aqui, já tivemos em Linhares, estamos aqui agora em São Mateus, agradecer esse carinho, andamos na rua, descemos do carro, a turma pede para abraçar, tirar foto, obrigado a você. E vamos estar em Montanha hoje no início da noite, por volta de 18 horas, também recebendo lá todo esse sentimento dos capixabas. Aí nós estaremos com o nosso presidente estadual, que é o ex-presidente da Assembleia, nosso deputado Eric Musso, estaremos com o Evair de Mello, que é o nosso deputado federal, estaremos com o Arnaldinho Borgo, prefeito de Vila Velha. Então, assim, é buscar essa integração, trazer um pouquinho e aprender. Nosso objetivo principal é ouvir, é dialogar, é interagir, é entender onde o poder público pode ser mais eficiente, entender como nós podemos resolver as demandas sociais e entender como nós podemos gerar paz e prosperidade para os territórios. Quando as coisas funcionam bem, quando o poder público vai bem, a vida de todo mundo melhora. E eu entendo, Cláudio, que às vezes as pessoas falam assim, eu não quero me envolver com política, eu não quero falar sobre política, eu não quero conversar. Mas as decisões são tomadas assim. Então, através da democracia, através da coletividade. Então, é primordial. Independente da onde você escolha estar, nós respeitamos tudo e todas as decisões da população. Mas é importante participar, né? Por isso você do Norte, você, especialmente de Montanha, que está ou ali, estiver ali pertinho, dá um pulinho lá conosco. Nós estaremos lá hoje a partir das 18 horas, exatamente nesse movimento de integração, para aprender, para dialogar, para ouvir, para cooperar e para nos colocarmos à disposição de todos os capixabas nos 78 municípios. Prefeito, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Cláudio, pela oportunidade, a toda a direção, a todos os colaboradores aqui da Rede TC de Comunicação. Obrigado a todos os capixabas que têm nos ouvido. Eu digo que é um exercício sempre de muita paciência, né? Às vezes as pessoas estão cansadas, às vezes estão exaustas, chega o final de semana, mas é sempre importante a gente conversar sobre situações relevantes, sobre momentos que nós vamos ter em breve aí na nossa democracia brasileira, para que nós possamos seguir ajudando, cooperando e escrevendo essa história de desenvolvimento para todos. Muito obrigado, um abençoado final de semana. Vamos em frente. Te espero hoje, 18 horas lá em Montanha.